Neste momento, os mísseis Neptunes, Atacams e Bars penetraram tão profundamente nas defesas da Rússia que os generais estão sem palavras. Apocalipse na Federação Russa. As forças armadas da Ucrânia destruíram metade da Rússia. Entretanto, a China está recuperando o ritmo. Um ataque brutal contra Moscou. O Kremlin não esperava uma reviravolta dessas. Um thriller eletrizante no cenário diplomático. Trump muda o plano de paz em tempo real. E pela frente, um encontro pessoal com Zelensky que pode virar o jogo. Donbass, Crimeia, OTAN, tudo está em jogo. A Ucrânia preparou uma resposta poderosa que vai mudar o rumo da situação. Aguardem. Inferno dos drones na Federação Russa. Instalações estratégicas destruídas, pânico nas fronteiras. A Rússia está passando pela sua noite mais aterrorizante de apocalipse de drones, enquanto as forças armadas da Ucrânia seguram a linha de frente, pressionam o inimigo e avançam contra-atacando. Nossos conseguiram o inacreditável. Kadyrov Jr. faz 18 anos. O herdeiro do clã checheno está entrando de cabeça na vida adulta. O que a dinastia criminosa está tramando agora e quais são os planos para o futuro do caçula? Esses detalhes você com riqueza não vai querer perder. E a história impressionante da fuga de um soldado do exército russo do moedor de carne de Putin. Lá é simplesmente insano. Tudo isso a seguir na nossa edição do Ponto Quente. As forças de defesa da Ucrânia promoveram uma vingança total pelos ataques ao nosso território. Fábricas de aviões em chamas, terminais explodindo, peças únicas destruídas. Aviões, explosões, Tagarrog, caos, Novorossiysk, escuridão em Donetsk ocupado. Netunos, ataques de Flamingo, os bares avançaram tão fundo que os generais russos ficaram sem palavras. E a defesa antiaérea da Rússia continuou atirando nos próprios alvos. Confira agora mesmo todos os detalhes explosivos. Principais alvos militares e energéticos da Rússia sob ataque. Em apenas um ataque, os russos perderam uma fábrica de reparo de aviões, uma empresa de produção de drones, um terminal de petróleo, uma refinaria, um sistema de defesa antiaérea S-400 e, para completar, o avião experimental a laser A-60, que a Rússia não conseguirá mais reconstruir. Isso, sem dúvida alguma. O clarão foi visto pelos moradores de Taganrog. Naquela noite de terça-feira, fez muito calor por lá, principalmente na região da fábrica de reparo de aviões Beriev. A empresa é especializada no desenvolvimento, produção em série, modernização e reparo de aviões anfíbios e complexos aeronáuticos de uso especial, em particular dos aviões de alerta e controle aéreo de longo alcance A-50. Além disso, na fábrica de aviões, também realizam a manutenção geral das aeronaves da aviação russa e a modernização dos bombardeiros estratégicos portadores de mísseis Tu-95NSM. Perto da empresa fica a principal base de testes dessa fábrica, o aeródromo militar Taganrog Yuzhny. Nesse local são guardadas unidades raras da tecnologia aeronáutica russa. Sim, o avião. Mais precisamente, eram guardadas unidades raras da tecnologia aeronáutica russa. Na base aérea foi atingido o avião A-60, ou, como também é chamado, o Laboratório Voador. A aeronave era destinada a testes de armas a lever. É um desenvolvimento soviético. O projeto foi desenvolvido nos anos 1970. Como parte da estratégia soviética de armas a laser antissatélite, a aeronave apresenta uma corcova característica. É aqui que se encontra a instalação do laser de 1 megawatt. A ideia era que esse laser pudesse interferir nos instrumentos ópticos dos satélites inimigos, ou até mesmo danificar sua matriz e outros equipamentos. Após o colapso da União Soviética, o projeto foi congelado. Mas os russos o ressuscitaram e passaram anos tentando lhe dar vida novamente. Ao mesmo tempo, esqueceram-se de ameaçar o mundo inteiro com armas sem precedentes. O exército russo em breve estará armado com armas da guerra nas estrelas, capazes de aniquilar o inimigo tanto em terra quanto no ar. Os soviéticos desenvolveram apenas 2 desses aviões. Por isso, a destruição de um deles não é apenas um golpe doloroso para as ambições de Putin, mas sim devastador. Os russos já não conseguirão recriar seu laboratório voador. E os Patriota Z também sabem disso. Nunca ouviram falar de abrigos de proteção antes da realocação. Logo vai fazer 4 anos desde o início da operação militar especial. As desconexões idiotas da internet não ajudaram nem contra os drones inimigos, controlados inclusive por sistemas de comunicação via satélite, nem contra
as filmagens feitas pelos moradores locais dos ataques. Provavelmente, uma medida eficaz teria sido a realocação dos aviões da região, que está quase todos os dias sob ataques de drones inimigos. Mas o fato de terem sido ataques de drones, isso não é nada certo. O Estado-Maior ucraniano declarou que, para atacar alvos estratégicos russos, usaram drones Bars e mísseis de cruzeiro Neptune. Olha só. Tá chegando cada vez mais perto agora, um pouco mais a cada segundo. Finalmente acertou em cheio o prédio. Caramba, essa foi forte mesmo. Durante o ataque a Taganrog, também foi atingida a fábrica de produção de drones Monia, da Land Air. No local foram registrados incêndios, segundo relatos dos militares. Mas não foi só Taganrog. Explosões também foram ouvidas em massa no Krai de Krasnodar. Os ataques atingiram o terminal de petróleo Cheskariz, em Novorossiysk, e a refinaria de Tuapse. Em Novorossiysk, foram danificados os estaleiros de petróleo e uma das plataformas de lançamento do sistema de defesa aérea S-400, segundo o Estado-Maior. O grau dos danos causados ainda está sendo apurado. Pequim humilha a Rússia de forma astuta, mostrando aos russos o seu lugar. E aqui vai um exemplo claro. Devido às restrições de importação impostas pelas sanções, os fornecedores chineses aumentam os preços para os compradores russos de material militar, tirando o máximo proveito da dependência do Kremlin. Isso é só o começo, tem mais na nossa matéria. A China tá traindo a Rússia. Sim, você não ouviu errado. Pequim finge com maestria ser um parceiro, mas na prática usa Moscou como elo fraco. E no nosso idioma tem uma frase que virou um bordão: Rússia e chinês, irmãos para sempre. E olha que interessante, recentemente Xi conversou por telefone com Trump e declarou que apoia o esforço pacífico dos Estados Unidos para resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. No discurso, tudo é bonito, mas e na prática, qual é? Acho que a China enviou um sinal político aos Estados Unidos, mostrando que está acompanhando de perto o que acontece no caminho da resolução pacífica, buscando instrumentos para uma solução pacífica na guerra entre Rússia e Ucrânia. A principal mensagem desse sinal deve ser a seguinte: a Rússia não deve vencer essa guerra e a Ucrânia, por sua vez, não deve perder. Mas tem mais uma coisa. Os líderes dos países combinaram visitas e Trump já está planejando ir à China em abril. Se Trump vai conseguir fechar o acordo comercial desejado com a China, especificamente em abril, por exemplo, durante um possível encontro em Pequim, isso é uma grande incógnita. Nada mais profundo, na minha opinião, ainda mais sobre a questão do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse período, até 26 de abril, não há reunião agendada entre Jinping e Trump em Pequim. Mas o que a China está fazendo de errado em relação à Rússia? Parece que está tudo bem. A questão principal é que a China ganha muito dinheiro com a Rússia. Os preços dos produtos de exportação fornecidos à Rússia aumentaram em média 87%. As relações da Rússia com a China sempre foram muito complicadas. E se achamos que eles são amigos? Não! Existe uma palavra boa para isso. Eles são companheiros de viagem. Rússia e China são companheiros de viagem. Para a China, é vantajoso ter uma Rússia fraca, é vantajoso ter um Putin enfraquecido, é vantajoso comprar matérias-primas baratas e depois vender produtos muito caros para a Federação Russa. No fim das contas, a Rússia não tem mais nenhuma saída. E não se trata só de mercadorias. A China está entrando gradualmente nas regiões russas, assim conseguindo acesso a territórios e recursos. Sabe, já existem exemplos no Extremo Oriente onde pequenas vilas já se tornaram majoritariamente chinesas, e lá eles até participam das eleições municipais. A Rússia, por sua vez, começa a depender cada vez mais da China. E isso agrada ao Putin, esse tipo de relação? De novo, claro que não agrada. Porque o Putin tem dores fantasma em relação à União Soviética. Basicamente, durante todo o seu mandato como presidente, ele tentou resgatar uma espécie de grandeza perdida. Ele mesmo se chama de reunificador das terras russas. Mas, na verdade, ele só está levando a Federação Russa ao colapso. A um colapso total, absoluto, à falência financeira. Pequim está cada vez mais fortalecendo sua influência na Ásia Central, enquanto coloca Moscou em segundo plano, o que provavelmente não pode deixar de preocupar o vovô do Kremlin. É necessário fortalecer inabalavelmente a amizade entre a China e o Cazaquistão.
unir esforços para promover uma cooperação abrangente e contribuir ainda mais para a paz na região e no mundo inteiro, assim como para o desenvolvimento, a estabilidade e a energia positiva nas relações entre China e Cazaquistão. Aqui para a principal questão: o que realmente motiva a China? Uma parceria fiel com a Rússia? Nossa comunicação próxima reflete o caráter estratégico das relações russo-chinesas, que estão em um nível sem precedentes de tão alto. Ou Pequim simplesmente está aproveitando a situação e agindo em seu próprio interesse? Eles não têm interesse que a Federação Russa vença essa guerra. Porque se Putin vencer essa guerra, ele recupera a sua subjetividade geopolítica. Ele começa a conversar com todos os atores, por exemplo, com os próprios Estados Unidos e a China, em pé de igualdade, o que é absolutamente estratégico. E não corresponde aos interesses da China. Sim, essa posição é dissimulada. A China fala sobre amizade, mas só age quando isso lhe convém. Ele lucra com a Rússia, fortalece sua influência e, paralelamente, constrói relações com o Zewa. E Moscou fica cada vez mais dependente das decisões de Pequim. Um novo capítulo do thriller militar diplomático. Choque. Trump está reescrevendo as regras de novo. Novos pontos do plano vieram à tona. A temperatura diplomática sobe. Donbás, Crimeia, OTAN, tudo tem em jogo. Ucrânia, UE ou Rússia, quem vai vencer a batalha pela versão final? E será que Trump e Zelensky realmente estão preparando um golpe decisivo contra o Kremlin? E isso é só o aquecimento. Em breve, Zelensky vai se encontrar pessoalmente com Trump para garantir as condições necessárias para a Ucrânia. Será que a Ucrânia vai conseguir virar o jogo a seu favor? As informações mais recentes sobre as negociações de paz a seguir na reportagem. Sem restrições para as Forças Armadas da Ucrânia, sem proibição de adesão à OTAN e muito mais. O chamado Plano de Trump, em sua forma original, já não existe mais. Segundo o Financial Times, ele foi reduzido em quase um terço. No entanto, os detalhes ainda não foram divulgados. No momento, após Genebra, há menos pontos. Já não são mais 28. E muita coisa importante foi considerada nesse quadro. Ainda há trabalho a ser feito agora. Informadas sobre o andamento das negociações, relatam que todas as partes concordaram em continuar discutindo apenas questões relacionadas às relações bilaterais entre Ucrânia e EU. Tópicos específicos devem ser discutidos em outros formatos. Afinal, na versão inicial, o documento continha nuances que não dependiam da Ucrânia de forma alguma. Agora, porém, agindo como um só bloco, a Europa e a Ucrânia decidiram discutir com os Estados Unidos cada um as suas próprias questões, levando em consideração os interesses uns dos outros. Essa ligação permite agir não apenas em conjunto, mas demonstra de forma clara que interesses comuns, de fato, criam uma base sólida para agir juntos. Ao mesmo tempo, para evitar vazamentos. Após a reunião, nenhuma cópia do novo acordo de paz foi entregue, informou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya. Todas as cópias do documento acordado em Genebra foram recolhidas de todos, exceto dos chefes das delegações. Ainda assim, alguns detalhes acabaram vazando para a imprensa em nível de rumores. Por exemplo, a recusa categórica de reduzir o número das Forças Armadas da Ucrânia sob imposição de Moscou. Nossos parceiros europeus deixaram muito claro que a soberania da Ucrânia não pode ser discutida de forma alguma. E quaisquer restrições ao exército ou a possibilidade de a Ucrânia aderir a esta ou aquela aliança também não têm direito de serem discutidas. E, desse ponto de vista, é evidente que exigências como, por exemplo, a introdução de mudanças na Constituição da Ucrânia sobre não adesão à OTAN serão retiradas. E me parece que esses são os pontos principais e mais importantes. Outro ponto fundamental para a Ucrânia foram as discussões sobre garantias de segurança. Na opinião dos analistas, os representantes de Washington conseguiram deixar claro que tais compromissos da Rússia não significam absolutamente nada. Por isso, as únicas garantias possíveis podem ser apenas acordos com Zewa e a Europa, além do desenvolvimento irrestrito do complexo militar industrial dentro da própria Ucrânia. E aqui, pela primeira vez, foi dito que essas são garantias não só para a Ucrânia, mas para todo o continente.
É importante que, na Europa, se fale sobre garantir a paz por meio da força. Ou seja, os países europeus já dizem oficialmente e abertamente que devemos estar prontos para lutar contra a Rússia, inclusive no território da Ucrânia, caso, após a assinatura do acordo de paz, a Rússia viole o acordo. E esse momento, me parece, marca uma verdadeira mudança tectônica, porque antes ninguém falava sobre essas coisas. Ao mesmo tempo, a Casa Branca considera que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia foram produtivas. Mas ainda restam algumas divergências, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a reunião. Em entrevista à Fox News, ela também disse que o fornecimento de armas à Ucrânia tem limites e não pode ser infinito, meio que insinuando que acontecerá com a ajuda dos Estados Unidos caso Kiev pressione demais sua posição. No entanto, mesmo na questão das armas, as coisas estão longe de ser tão simples. É a Europa que compra armas americanas para a Ucrânia. Compra mesmo. E, sob esse ponto de vista, as ameaças de Trump, que soaram como se ele fosse parar de fornecer armas à Ucrânia, na verdade, representam uma quebra de acordo não só com a Ucrânia, mas também com a Europa. A perda de contratos bilionários e o pagamento de multas por rompê-los claramente não é o que Donald Trump espera. Enquanto isso, a delegação americana já está em Abu Dhabi, onde durante alguns dias acontecerão encontros com o lado russo. A Rússia receberá um plano de paz acordado no domingo entre os EUA e a Ucrânia. Na opinião de especialistas, levando em conta que anteriormente Moscou declarou que não tinha visto nada e que era preciso analisar a questão, desta vez o Kremlin também não parece muito disposto ao diálogo construtivo. Mas isso dá à Federação Russa a oportunidade de já construir um sistema no qual eles nem sequer vão, digamos assim, se envolver ou considerar esse plano. Dessa forma, eles tentam manter a iniciativa consigo e não se envolver nesse processo de negociação. Porque se envolver significa, basicamente, jogar pelas regras dos outros. Pelas regras de Kiev, da Europa, de Washington. Moscou, mais uma vez, não quer estar naquela posição em que é conduzida pelos outros. E quando ela é percebida, antes de tudo, pelos Estados Unidos como a principal barreira para alcançar a paz. No entanto, como dizem os analistas, ninguém realmente espera que Putin concorde com condições aceitáveis para a Europa sem pressão. E essa pressão deve vir, em primeiro lugar, de Washington. Ou seja, a principal tarefa é convencer justamente o EUA de que o plano de paz deve ser exatamente assim. A julgar pelo fato de que as negociações não se prolongaram muito e terminaram com um jantar amistoso, isso claramente são sinais e indícios de que tudo correu mais do que positivamente, mais do que bem. Nós sabemos, o temperamento dele é bastante complicado. Steve Witkoff, uma pessoa extremamente rica e igualmente extremamente exigente, ele nunca teria concordado, nem mesmo, digamos, por cortesia, simplesmente não teria concordado. Jantar e perder tempo, se ele achasse que os resultados das negociações não o satisfizeram. Enquanto isso, para garantir que o próprio Trump não desviasse do curso de resolução pacífica aprovado na reunião, os maiores amigos do presidente americano na política europeia voaram para Washington. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que já demonstraram mais de uma vez que sabem como lidar com Donald Trump. A Rússia foi novamente tomada por um ataque noturno de drones desconhecidos, que atravessaram as defesas e destruíram alvos militares estratégicos de Putin. Ao mesmo tempo, 4 drones russos invadiram a Moldávia e a Romênia. Zelensky falou sobre as consequências do ataque da Rússia à Ucrânia e pediu pressão sobre a Rússia. Neste momento, a situação na linha de frente está extremamente tensa, mas as forças armadas da Ucrânia estão firmes como uma muralha, não permitindo que os ocupantes rompam a defesa na direção de Kupiansk. Na direção de Zaporizhia. As forças armadas da Ucrânia também pressionam o inimigo e defendem todas as posições. Sempre que surge uma oportunidade, os defensores ucranianos partem para o contra-ataque. Os detalhes estão na nossa análise militar. Uma das mais longas e massivas desde o início da guerra em grande escala. Foi assim que o chefe da região de Krasnodar, Veniamin Kondrachev, descreveu o ataque noturno à sua região. Drones também visitaram Tagerhog, na região de Rostov, na Rússia. Lá, uma fábrica de construção de aeronaves foi atacada. O Estado-Maior ucraniano confirmou a destruição do avião experimental russo A-60, assim como de uma fábrica de produção de drones.
Esse avião possui equipamento a laser e é o único desse tipo nas forças aeroespaciais da Federação Russa. Por isso, é algo sem precedentes. Em relação ao sucesso do ataque das forças de defesa da Ucrânia contra alvos militares legítimos no território do país ocupante. Em Novorossiysk, Rússia, houve ataque a terminal de petróleo. Foram atingidos estandes e plataforma de lançamento de depósito do sistema de defesa aérea S-400. A refinaria de Tuapse também foi atingida. Vou relembrar as características táticas e técnicas do Bars. É cerca de 700 quilômetros. O alcance para atingir o alvo, a ogiva varia de 50 a 100 quilos. O comprimento do Neptun e o alcance para atingir o alvo é de cerca de 1.000 quilômetros. Portanto, atacar alvos militares legítimos no território da Federação Russa é mais uma prova do sucesso do complexo militar industrial ucraniano. Também não é seguro no espaço digital russo. Hackers ucranianos invadiram o sistema de alerta na região de Krasnodar, o que resultou no acionamento de alarmes químicos e de radiação por lá. Em vez de proteger suas próprias regiões, o exército russo atirou contra os ucranianos. Um vídeo apareceu na internet mostrando o lançamento de pelo menos 8 mísseis calibre de Novorossiysk contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os russos atacaram prédios residenciais onde pessoas inocentes estavam dormindo. O presidente da Ucrânia declarou que o inimigo atacou várias regiões do nosso país, mas o epicentro foi Kiev. Segundo ele, os ocupantes enviaram mais de 460 drones para a Ucrânia, dos quais 4 entraram na Moldávia e na Romênia. Deve-se considerar esse tipo de ataque não apenas no território da Ucrânia, mas também, consequentemente, no território da Moldávia e da Romênia, como uma tática da Federação Russa para aumentar a pressão durante a realização de encontros internacionais importantes. Na linha de contato de combate, a situação continua tensa. O exército de ocupação está tentando avançar em Pokrovsk. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram realizar uma varredura praticamente no centro da cidade. Estamos falando sobre as ações bem-sucedidas das unidades de assalto ucranianas na região do Colégio Pedagógico de Pokrovsk, da Praça Sobornaia e da estação ferroviária. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia expandiram a zona de presença tanto em Pokrovsk, quanto, consequentemente, realizaram uma série de contra-ataques bem-sucedidos. Os defensores do setor de Kupiansk não permitem que os ocupantes rompam a defesa ucraniana. Aqui, os russos tentam avançar com pequenos grupos de assalto, mas são imediatamente contidos pelas forças armadas da Ucrânia. Nossos defensores adotam a tática de defesa ativa na direção de Zaporizhia e, sempre que possível, partem para contra-ataques. Adam Kadyrov tem 18 anos. Agora, esse herdeiro inadequado do clã criminoso é oficialmente maior de idade. Confira agora mesmo sua trajetória, atitudes estranhas e planos intrigantes para o futuro. Na Chechênia é festa. Adam Kadyrov completou 18 anos. A maioridade que é acompanhada não apenas de felicitações, mas de toda uma simbologia, como se essa data tivesse um significado político. Ramzan Kadyrov dirigiu palavras de apoio ao filho, mais uma vez destacando que Adam Kadyrov é uma figura importante na arquitetura familiar e pública. Agora, o jovem Kadyrov é oficialmente adulto, mas parece que ele tem sido apresentado publicamente como alguém maior, mais barulhento e mais importante do que sua idade real. Oi? A partir de novembro de 2023, ele trabalhou como chefe do Departamento de Segurança de seu pai e, em abril de 2025, chefiou o Conselho de Segurança Regional. Considerando que o pai dele também foi responsável pela segurança do presidente anterior, é bem provável que Ramzan esteja preparando um sucessor para si mesmo. Cada aparição em imagens oficiais, cada felicitação, cada apresentação conjunta parece entrelaçá-lo ainda mais no roteiro do futuro. E a felicitação do pai não é apenas uma tradição familiar, mas um gesto que volta a gerar conversa sobre qual papel o filhinho de Kadyrov pode ocupar no futuro. Radon foi promovido a curador do Ministério do Interior da Chechênia e depois a secretária do Conselho de Segurança da República, cargo para o qual ele também não é adequado por causa da idade, não objetivamente, mas até mesmo pelos critérios formais que são exigidos da lei.
Ou seja, um adolescente que se destacou por espancar um detento indefeso fez uma carreira meteórica e recebeu as mais altas honrarias. A lista de prêmios e títulos que Adam recebeu até os 18 anos impressiona não pela grandeza dos méritos, sobre os quais pouco se sabe, mas pela velocidade com que foram acumulados. É quase um fenômeno à parte, idade tão jovem e, ao mesmo tempo, uma lista de distinções oficiais. No entanto, a questão dos méritos perante a pátria continua em aberto. Adam não é conhecido como um jovem romântico, mas sim como alguém que já praticou violência de fato. Como vocês devem lembrar, há 2 anos, aos 15, Adam espancou pessoalmente o blogueiro Nikita Juravel, que estava preso em um centro de detenção em Grozny. Qualquer outro adolescente teria ido para uma colônia de menores por isso, mas no caso do filho mais novo de Kadyrov, foi o contrário, ele foi premiado. Toda vez que Ramzan Kadyrov destaca publicamente o filho, o tema da sucessão volta à tona. Não é que não haja declarações oficiais diretas, mas as insinuações, os tons sutis e o próprio jeito como as imagens são apresentadas criam a sensação de que está se formando uma sucessão política. Levando em conta a presença dos outros parentes do clã Kadyrov no poder, tudo fica absolutamente claro. Como apurou o portal Projeto, ele tem 96 parentes que não só existem, mas estão colocados em cargos importantes e lucrativos. Adam não é apenas um membro da família, mas parte de uma estrutura que vem sendo formada há muito tempo e de forma sólida. O recente casamento de Adam também se tornou um evento de escala pública. Para uns, um sinal de amadurecimento e tradição. Para outros, mais um detalhe na imagem que está sendo construída. No entanto, a grandiosidade daquele casamento levantou muitas questões. Relógios caríssimos e carros para os filhos do pequeno czar checheno, que despreza as leis, é por isso que eles realmente acham importante morrer? Além da violação do regime de sanções, fica evidente também o desprezo pelas leis da Rússia. Adam Kadyrov ainda não atingiu a maioridade. Ele só vai completar 18 anos em 24 de novembro. Mesmo assim, ele dirigiu um carro com toda a ousadia, embora as leis russas proíbam tirar a carteira de motorista antes dos 18 anos. E agora Adam Kadyrov chega à maioridade, uma posição que é difícil chamar de resultado de um caminho próprio. Ele está cercado de prêmios, títulos e gestos públicos que dizem muito mais sobre o sistema do que sobre ele mesmo. É realmente possível escapar do exército russo e encontrar segurança longe do império de horrores de Putin? O exemplo de Vladimir comprova isso. Ele já está longe da linha de frente, das balas e das perseguições. Aqui estão histórias de fuga na infância e conselhos para aqueles russos que querem escapar do moedor de carne da guerra e respirar em liberdade. Vladimir Bernard é um homem simples da cidade de Abinsk, no Krai de Krasnodar. Em setembro de 2022, foi mobilizado para o exército russo. Ele é um patriota e um cidadão decente. Era leal à política do Kremlin e apoiava a chamada Operação Militar Especial. Mas ao cair no inferno da guerra, mudou radicalmente seu ponto de vista. Não há justiça. E acontece que o nosso Estado, na figura dos nossos superiores, não cria essa justiça. Não querem buscá-la e não querem cultivá-la. Vladimir serviu por mais de 2 anos em uma companhia de evacuação médica. Salvava soldados, prestava-lhes os primeiros socorros. 3 meses após o início do serviço, sua visão se tornou anti-guerra. Em 2023, o homem criou um blog no Telegram e um canal no YouTube chamado Diário do Cossaco, onde, direto da linha de frente, contava sobre os ataques suicidas e sobre a atitude dos oficiais em relação aos soldados comuns. Por isso, Vladimir foi colocado em um buraco, espancado e até ameaçado de ser apagado, mas o defensor da verdade não desistiu. Em dezembro de 2024, eu não voltei para a linha de frente depois das férias e fui me esconder. Vivi na floresta, tentei pescar e caçar, colhia frutas silvestres e cogumelos. Em agosto de 2025, tentei cruzar ilegalmente a fronteira entre a Rússia e a Geórgia, pelas montanhas, chegando lá de moto. Legalmente, eu não podia. Em primeiro lugar, fui incluído na lista de procurados federais devido a um processo criminal por ter abandonado minha unidade sem permissão. Em segundo lugar, eu não possuía um passaporte russo ou internacional válido. Vladimir não conseguiu cruzar a fronteira para a Geórgia após 10 meses de peregrinação e uma tentativa frustrada de deixar a Federação Russa, Vandermoos, para sua residência particular em Abinsk, onde começou a preparar um novo plano para fugir do país. Eu estava considerando a opção de fugir para a Finlândia, Azerbaijão e Armênia. Cheguei a pensar em morar numa cabana na Sibéria, mas depois de algum tempo os vizinhos entregaram Vladimir às forças de segurança. O homem foi detido a várias centenas de metros da casa.
Colocaram algemas em mim, me jogaram de rosto no chão e começaram a me espancar. Me batiam com a coronha do fuzil, me chutavam com as botas. Felizmente, eu já tinha praticado combate universal antes e sei como virar o rosto para amortecer os golpes. Os dentes e as costelas ficaram inteiros. Um dos agentes que me espancava perguntou se eu tinha facas, onde estavam meus documentos e meu dinheiro. Ele perguntou sobre o dinheiro 2 ou 3 vezes. Eu indiquei onde estava tudo. Depois, descobri que mais de 80 mil rublos haviam sumido. Praticamente todo o meu dinheiro, com o qual eu planejava fugir. Vladimir foi mantido no prédio da delegacia militar, em uma cela com mais 4 detidos. Tinham que dormir no chão, traziam comida e levavam ao banheiro sob escolta. Depois de 3 semanas nessas condições infernais, o homem foi levado para um interrogatório com agentes do FSB. Eles disseram a ele que estavam preparando um processo criminal por espalhar fake news, por postar sobre o que realmente estava acontecendo na linha de frente. A perspectiva: 2 processos criminais, uma sentença branda e, de novo, ser enviado para a linha de frente. Vladimir começou novamente a pensar em um plano de fuga. Era esse o momento. Ele, junto com mais algumas dezenas de outros fugitivos, foi enviado para uma unidade militar no Krai de Krasnodar, onde ficaram sob a guarda dos militares. Durante esse tempo, Vladimir se destacou como um fugitivo que teria caído na real. Fizeram para ele um novo passaporte de cidadão russo. Acordei às 4 da manhã, fui ao banheiro e vi que todo o turno dos guardas estava dormindo. Passei por eles, pulei a cerca, atravessei os arbustos, cheguei à cidade e chamei um táxi. E fui para o lugar onde estava minha moto e as coisas que tinham preparado para mim com antecedência. Depois, parti de moto em direção à fronteira com a Bielorrússia. O homem se escondeu dos policiais de trânsito várias vezes, quebrou a moto e teve que jogar fora parte do equipamento. Depois, continuou a viagem pegando caronas, usando BlaBlaCar e táxi. Após 2 semanas de fuga, ele chegou a Smolensk, de onde foi a pé até a fronteira com a Bielorrússia. Andando pela trilha do Javali. Só que isso aqui, sinceramente, não me limpa a alma, diferente de lá, daquele lugar especial. Dizia até o campo de Gribovka, que fica a uma distância de 560 metros exatamente. Era o que diziam. Conseguiu cruzar a fronteira sem encontrar os guardas de fronteira. Na Bielorrússia, Vladimir trocou dinheiro, alugou um quarto e se arrumou. Depois comprou uma passagem e foi embora para outro país. Agora, depois de tudo que passou, Vladimir entende que o espera uma nova e difícil vida na imigração. E isso ele nunca vai perdoar o Kremlin. Muito provavelmente eu nunca mais vou voltar para minha terra natal, embora eu sempre tenha querido viver só na Rússia. Pelo menos parte da minha vida eu vou dedicar à luta contra o regime de Putin, dentro das possibilidades que eu tenho. Eu nunca vou perdoar por ele ter destruído centenas de milhares de vidas. E por ter me obrigado a me separar dos meus entes queridos e do meu país. Durante quase 1 ano da minha deserção, contando desde dezembro passado, quando eu não voltei para a guerra depois das férias, eu nunca duvidei da minha decisão. Sob nenhum pretexto eu estou disposto a voltar para a linha de frente. Na guerra, eu me tornei pacifista e não estou disposto a trair meus valores e princípios. É isso. Mais notícias quentes do front você confere já na próxima edição.